Olá para todo mundo que acompanha o Sleeping Giants Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vive hoje uma crise do multilateralismo, das instituições democráticas e da paz em todo o mundo, com conflitos armados no Oriente Médio, no Atlântico Norte, no leste europeu, além da ascensão de grupos extremistas e totalitários que vêm colocando uma série de desafios para a democracia em todo o mundo, para a proteção dos direitos humanos internacionalmente reconhecidos, além também, é claro, da novas tecnologias da informação e da comunicação que tornam todos esses desafios um tanto mais complexos. E para a gente lidar com todo esse cenário, a gente precisa falar um pouco de futuro, de como a gente responde a essa crise, de como a gente protege as instituições, os direitos humanos e de como a gente garante, redes sociais melhores governadas em defesa do interesse público e dos direitos de todas as populações. Então, para a gente falar sobre isso, a gente está aqui, o Sleeping Giants Brasil convidou aqui Macaé Evaristo, uma pessoa que dispensa apresentações, que foi ex-ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania de 2024 a 2026, ex-secretária de Educação de Minas Gerais, de Belo Horizonte também, ex-vereadora de Belo Horizonte por 2 mandatos, né? Um mandato, e agora deputada estadual por Minas Gerais novamente, né? Desde a volta do Ministério dos Direitos Humanos. Macaé, muito obrigado por estar aqui, é um prazer estar aqui com você. Obrigada, quero saudar todos que estão nos acompanhando aqui nessa mesa de diálogo. Humberto, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma alegria a gente poder estar aqui junto conversando sobre uma pauta tão importante, como você já anunciou aqui da nossa introdução. E Macaé, você teve à frente do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania na aprovação de uma política pública que é a política pública mais bem avaliada do governo nesses últimos 3 anos, agora 3 anos e meio, né? Desse mandato do presidente Lula, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital. E o Ministério dos Direitos Humanos, e você especialmente, foram lideranças muito fundamentais para a aprovação dessa lei, que tem uma aprovação quase unânime no Brasil, que é muito difícil nessa sociedade ultra Sim. polarizada que a gente vive. Por que você acha que essa política pública ela tem tanta aprovação? Bom, Humberto, primeiro eu acho que, a gente construiu, né, a ideia da proteção integral da infância desde a década de 90. Então, todo o movimento de luta pela defesa das crianças e dos adolescentes, que acabou culminando no Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, esse debate ele continuou, né, porque a gente aprova a lei, mas depois a gente precisa traduzir essa lei em políticas públicas. E até hoje a gente trabalha para a implementação de um sistema de garantia de direitos. E é no processo de garantir os direitos que instituições que foram criadas, como os conselhos tutelares, como conselhos da infância e da adolescência, sejam municipais, sejam os conselhos estaduais, o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, todos esses atores envolvidos nessa pauta estavam já muito alarmados e trabalhando e sempre batendo nessa tecla de que a gente precisava fazer valer o que diz o Estatuto de 1990 no ambiente digital. É simples. Uhum. O que vale na vida real, vale no ambiente digital. Então, explorar crianças e adolescentes, exploração sexual de crianças e adolescentes, isso é crime. É crime também no ambiente digital. O trabalho infantil é crime, isso também é crime no ambiente digital. E eu acho que o conjunto da sociedade estava também, acho que com muita atenção a essa agenda, porque as famílias estavam sofrendo muito com essa pauta. Educadores, familiares. Por Uhum. quê? Eu sou professora, então eu falo, a sala de aula é um espaço onde a gente capta rapidamente, né, as transformações que estão acontecendo e o que está, eu vou dizer assim, pegando na área da infância. Sim. Então não é comum a gente ver adolescentes se automutilando, adolescentes com ideação de autoextermínio. É terrível a gente ver o crescimento exacerbado, de bullying, né, de exposição de crianças, exposição do corpo de adolescentes no ambiente digital. Então, todas essas questões, eu falo, elas estavam aí fervilhando na sociedade. Sim. E, de fato, todo mundo pedindo uma resposta. E é curioso, Macaé, porque todos os debates sobre regulação de tecnologias emergentes, eles são sempre acompanhados de uma reação
muito forte de uma parte da sociedade que entende que regular esse ambiente equivale à censura ou qualquer coisa que o valha. Mas isso não aconteceu com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Acho que, de certa forma, porque os pais e mães estavam muito ansiosos, os professores também, né, como você estava dizendo, muito ansiosos e angustiados com a realidade, com essa realidade de automutilação, de suicídio, de né, incentivos, induzimento ao suicídio, automutilação, extermínio, e ninguém sabia muito, né, o que fazer, assim, e o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, ele começa, né, a trazer essas respostas. Então, como que foi também o processo, assim, de construção? Houve espaços de diálogos com familiares, com professores, educadores, e as Big Techs foram para cima de vocês quando vocês estavam pensando nisso tudo? Bom, primeiro a gente precisa entender que tem um PL que nasce, né, no âmbito do Congresso Nacional e com atuação, inclusive, de várias organizações que atuam na pauta da infância e do adolescente. Então, a gente precisa destacar que tinha uma articulação da sociedade civil dentro do Congresso Nacional para que esse projeto ele fosse sendo aprimorado. O CONANDA ele também já tinha aprovado uma resolução para tratar da proteção de crianças no ambiente digital. Então, nós tínhamos muitos elementos e essa resolução do CONANDA ela foi precedida de uma série de diálogos, né, pelo Brasil afora, com várias organizações que atuam na pauta da infância, para que a gente pudesse avançar, inclusive, no conteúdo, né, da própria resolução e também incidir sobre o conteúdo do projeto de lei. Nós tivemos, né, aquela ação do FELCA, que foi muito importante. Então, para a gente entender também como que eu falo, o ambiente digital, ele também pode ser usado a favor da humanização. Sim. Se tem gente que está usando para produzir violência, a gente também pode utilizá-lo para produzir humanização. E acho que é isso que a gente está, acho que muito atento, né? Então, toda aquela mobilização em torno da pauta da adultização infantil criou para a gente, vamos dizer assim, um contexto, uma conjuntura política favorável à aprovação do projeto de lei do ECA Digital. Primeiro, porque a gente precisa distinguir, né? Liberdade de expressão, Sim. ela não se aplica quando a gente está tratando de crimes e estamos falando de crimes contra a infância e a adolescência. Então, muitas vezes as pessoas querem usar esse argumento da liberdade de expressão, mas o estatuto, na verdade, ele trabalha primeiro com a responsabilização do conjunto da sociedade. E, pela primeira vez, ele vai trabalhar com a responsabilização das plataformas digitais. Sim. Que aí, né, eu falo, esse momento ali foi um momento de muita tensão, um momento de muita negociação, porque até então, algumas plataformas, elas vinham trabalhando com aquela ideia de ter um ambiente kids, como Tipo o se YouTube Kids, né, é, que é um como se construir um ambiente kids, ele fosse suficiente, né, para responder à proteção que a gente precisa garantir às crianças. Só que o que nós sabemos é que não é dessa forma que acontece o ambiente digital, né. Crianças e adolescentes têm acesso a, vamos dizer, a várias áreas. E o que acontecia? Muitas vezes a responsabilidade ficava basicamente na mão da família. como se a família tivesse que lidar com essas tecnologias superpoderosas, né, e que ninguém sabe Que como às lidar. vezes a própria família tem, vamos dizer, os pais são analógicos, as Sim. crianças são digitais, mas os pais ainda são muito analógicos, né, Exato. por exemplo, a gente tem que pedir ajuda muitas vezes E é injusto para com as transitar. famílias, né, que você joga no colo dos pais a responsabilidade de lidar com uma tecnologia que eles não pediram, que foi É. imposta e que as crianças se tornaram viciadas e dependentes dessas E tecnologias. é um volume altíssimo. Então, a condição de uma plataforma de barrar determinados conteúdos, que são conteúdos criminosos, né, é infinitamente superior à condição das famílias individualmente barrar esses mesmos conteúdos. Perfeito. Eu acho que o ECA ele não desresponsabiliza a família, mas cria responsabilidades tanto para as plataformas quanto para o próprio Estado, né. Então, assim, foi muito importante a partir do ECA Digital, nós trazemos, por exemplo, a Agência Nacional de Proteção de Dados para dentro do sistema de garantia de direitos. Olha, essa é uma mudança. Sim. Lá atrás, quando a gente fez o ECA, né,
A gente trabalhava o sistema de garantia de direitos, mas a gente pensava lá o judiciário, a gente Os pensava os conselhos. conselhos tutelares, a gente pensava a rede, né, da saúde, da educação, quer dizer, os lugares ali onde as crianças transitavam. Hoje a gente está falando de proteção de dados, né? Sim. A gente está falando que um dado de uma criança, muitas vezes, se ele cair nessa rede, ele vai ficar nessa rede toda a Durante toda a vida dele. existência Sim. dessa criança e ela nem foi consultada e nem tinha capacidade de responder por determinada decisão. Então, nós temos que trazer outros atores, como estamos trazendo, né? Uhum. O Ministério da Justiça, a Polícia Federal, que criou um setor específico também, exatamente para prevenir e coibir crimes digitais e para atuar mais prontamente em caso de denúncia de crimes digitais. Essa pauta, né, que eu falo assim, ela não se encerra no ECAS, sabe? Eu sou uma ativista da pauta do combate ao racismo, do direito das mulheres, Sim. tenho uma preocupação especial com a população com deficiência, com o público LGBTQIA+. A gente sabe que a internet, ela tem um ambiente ali pernicioso de uma cultura de ódio que está expondo muitas pessoas à violência. Então, os adolescentes e crianças vão denunciar isso, Uhum. vão falar que muitas vezes o primeiro contato com a violência, sexual, é no ambiente digital, mas a gente sabe que adultos também estão expostos a essa violência. Essa colocação ela é perfeita, Macaé, porque é isso, né? Embora o ECA digital ele traga esses mecanismos de proteção, de aferição de idade, que agora vai precisar passar por uma regulamentação da ANPD, como você bem Sim, disse, ele não encerra, né, todos os debates relacionados à vida digital, né, e aos problemas que estão colocados ali. E no ano de 2023, se não me engano, você inclusive foi vítima de uma situação como essa, né? Que você recebeu alguns conteúdos em tom ameaçador, né, enquanto deputado, enquanto parlamentar na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e não existe, né, não existia aquele momento uma legislação que pudesse enfrentar, né, e tentar endereçar essa situação para que isso deixasse de acontecer. Então essa colocação ela é muito importante e ela me faz também trazendo aqui um segundo ponto que nós estamos falando das maiores tecnologias da informação e da comunicação da história humana, né? E quando o Donald Trump ele assume a presidência da República nos Estados Unidos, ele tem ali aquela foto que ao fundo dele estão todos os magnatas, né? Tá ali o Jeff Bezos, o Elon Musk, o Mark Zuckerberg, estão todos eles ali ao fundo, e aquela foto ela é muito representativa do momento que a gente vive, né, na geopolítica e nas disputas internacionais, porque a gente está falando das maiores corporações de comunicação que estão colocadas a serviço de um projeto político e de um projeto político excludente, racista, misógino, né, enfim, totalitário de uma série de formas. E logo no início, né, da administração Trump, no início do ano passado, da segunda administração, né, ele inicia uma série de políticas, né, para deportação, inclusive de imigrantes que estavam legalizados, né, nos Estados Unidos. E, e brasileiros foram vítimas, né, centrais dessa estratégia de deportação em massa que Donald Trump realizou em 2025. E ali eu não me lembro bem como aconteceu, mas teve um determinado momento em que ia chegar o primeiro avião no Brasil de pessoas que estavam sendo ilegalmente deportadas e te foi colocada uma responsabilidade de receber, parece que as pessoas iam chegar em Confins, não era isso? E te foi colocada como foi isso? na verdade, chegou um voo, chegou em Manaus um voo, porque o que que aconteceu? Nós tínhamos voos de repatriação dos Estados Unidos, né? Isso foi aprovado antes do governo do presidente Lula. Uhum. Então, alguns desses voos vinham acontecendo, mas eram muito esporádicos, né? Não era uma coisa ostensiva e violenta como o que Uhum. aconteceu naquele momento. E esse voo chegou em Manaus, as pessoas chegaram sem alimentação, num avião completamente precário, e quando eles pousaram em Manaus, eles ainda não deixaram as pessoas desembarcar. E aí as pessoas ficaram com fome, com muito calor, tinha criança, e aí os passageiros todos eles se revoltaram, né?
e acabaram conseguindo abrir a porta e, enfim, escancarou uma situação Sim. completamente irregular. Essa eles já estavam algemados mesmo? Estavam algemados. A questão é assim: o país que está fazendo a deportação, a gente não tem como incidir sobre a política deles, né? Mas tem regras e Inclusive o acordos direito do internacional, né? direito internacional que dispõem sobre isso. Então, quando eles pousam, por exemplo, no território brasileiro, ninguém mais pode ficar algemado. Com certeza. Então, se eles tiveram que pousar em Manaus, ali ninguém mais poderia ficar algemado, não poderia ficar sem acesso à água, alimento, ou seja, foi uma situação de tortura mesmo, Direitos básicos humanos, né? que as pessoas ficaram ameaçadas. E quando aquele voo chegou e que o presidente Lula tomou ciência do que estava acontecendo, ele já pediu para que ele já determinou que as pessoas saíssem daquele avião e aí fossem colocados num voo da FAB, aí já Uhum. mudou completamente a dinâmica, e o voo da FAB trouxesse esses passageiros até Belo Horizonte. Isso foi um final de semana, né? Isso foi um final de semana, isso na verdade foi Um domingo ou um um sábado. domingo, sábado para domingo, Você estava aqui, que eu então. estava aqui, na verdade, eu estava fazendo uma agenda em Brumadinho, que era uma agenda dos familiares, das vítimas, né, do crime de Brumadinho. E aí na verdade, fui chamada a criar uma estrutura aqui para a primeira recepção desse grupo. Mas já era dentro dessa perspectiva do Trump, que estava iniciando um processo de perseguição aos brasileiros, imigrantes, Uhum. brasileiros, latinos, né? Imigrantes nos Estados Unidos, e ia começar uma política ostensiva de deportação, ferindo todas as normas do direito internacional. Aquele momento, o Ministério dos Direitos Humanos ter assumido ali essa agenda foi importante também porque nós começamos a trabalhar junto com o Ministério das Relações Exteriores, pensando mais essa questão de como que o Brasil, né, se comporta em relação aos brasileiros no exterior. Porque até então, né, os consulados atuam muito nessa perspectiva de que você vai para o exterior por turismo, a passeio, né? Uhum. Então, ou a trabalho, ou você resolve morar no outro país, então você tem o visto, você tem direito à documentação, mas essas questões de maior tensionamento foi muito forte E aqui a partir do governo Trump, né? pois é, e é isso, assim, todas essa arquitetura institucional de proteção dos direitos humanos parece ter falhado, de certa forma, quando essas deportações, né, em massa começaram a acontecer. E no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, você teve a experiência de observar como que estava funcionando a dinâmica dessas instituições internacionais, digo, no âmbito do sistema ONU, no âmbito da Corte Interamericana de Direitos Humanos, era perceptível uma fragmentação dessas estruturas? Enfim, essas instituições elas vieram ao socorro dos brasileiros que estavam sendo deportados, perdão. Eu acho que primeiro eu quero lembrar para você que você começou esse nosso Mudei tudo. bloco trazendo a imagem do que foi a Sim, posse do Trump sim. nos Estados Unidos. E a gente poderia colocar duas fotos quando a gente pensa as relações internacionais hoje e o que está em disputa no mundo. Uma é a foto da posse do presidente Lula. E Sim, quem subiu com ele a rampa do sim. Planalto? Como liderança indígena. E outra é a foto do Trump. Eu acho que essas duas fotos elas são muito emblemáticas para que a gente entenda o contexto, né, do direito internacional, das organizações de direitos humanos, do contexto do direito humanitário hoje no mundo. Né? Porque o que está posto é um contexto também de disputa. Eu falo, hoje nós estamos disputando no Brasil e no mundo quem é que pode ser chamado de humano. É quem tem humanidade. Sim. Porque quando o Trump diz que todos os imigrantes são bandidos, são criminosos, né, ele está fazendo um pouco o mesmo discurso do Cláudio Castro, que olha lá para a comunidade da Penha e fala que todo mundo que mora ali é bandido e é criminoso. Você vê que é uma mesma fórmula discursiva
que tenta desumanizar comunidades, países, nações, para legitimar, né, a opressão, para legitimar o uso da força, para legitimar a expropriação desses países, né, no caso das relações internacionais. Sim. Então, quando você fala, você percebeu isso? Claro, né? Uhum. Por quê? Porque a gente vive imediatamente, por exemplo, por parte dos Estados Unidos, a retirada de financiamento de várias dessas organizações. E são organizações importantes. Inclusive com ameaças, né? Se a organização não se comportar dessa determinada maneira, a gente vai tirar todo o financiamento dessa Sim, por instituição. exemplo, cancelando, por exemplo, o financiamento de todas as organizações que atuam, por exemplo, na pauta do direito das mulheres, que atuam na pauta do combate ao racismo, desfinanciando organizações que trabalham na pauta da diversidade, da pluralidade, ou seja, tudo aquilo, né, que, aos olhos desses grupos, vamos dizer, econômicos, Sim, né, poderosos, que às vezes eles têm mais orçamento do que os Estados-nação. sim. Determinados empresários ali têm mais dinheiro do que muitos países no mundo. E eles querem operar a política internacional e as nações, né, de acordo com o seu pensamento, pouco considerando o que tem a dizer as comunidades que estão sendo atacadas, que estão sendo perseguidas, que muitas vezes estão sendo expropriadas por esse capital. Então, tudo isso está em disputa. Nós estamos falando de plataformas, de É. ambiente digital, nós estamos falando diretamente, por exemplo, com Minas Gerais, com a região onde se produz nióbio, onde se As terras produz raras, os lítio, minerais as críticos, né? terras raras, minerais críticos, que são, na verdade, os insumos fundamentais para essas empresas, mas eles nunca querem pagar, né, E a o história. preço por isso. E essa, na verdade, é a história do capitalismo na periferia do mundo, né? Que é uma história de expropriação, de exploração, de retirada das riquezas, né? Para enriquecer o norte global. E agora uma reprodução dessas estratégias, ainda com uma declaração expressa, né? Agora, especialmente da administração dos Estados Unidos, do governo Trump, de que intervirá efetivamente, especialmente na América Latina, né? A gente está falando agora da doutrina Don Roe, né? Que ele assumiu para si, orgulhoso de que, de fato, ele vai usar todo o aparato estatal, né, dos Estados Unidos para interferir nesses países, para que ele crie aquele escudo das Américas, que ele está chamando, né, que são todos os países alinhados ao governo dos Estados Unidos, agora mais recente a Colômbia, né, que o aliado de Donald Trump venceu. E eu acho que todo esse cenário ele está um pouco conectado também com uma crise um pouco mais profunda que a gente está vivendo, que é uma crise da democracia, né? Desse vínculo que une os representantes e os representados e que leva as pessoas a confiar no sistema político, no sistema de governo democrático como o sistema mais eficiente. E a gente tem visto um descrédito da democracia e um descrédito das instituições democráticas. Eu queria saber como que a gente resgata um pouco, né, esse vínculo entre governantes e governados. E eu acho que já vou dizer aqui, eu acho que na sua dissertação de Doutorado. doutorado, você, na Faculdade de Educação, né, da UFMG, você fala um pouco sobre a forma como a representação de mulheres negras na política foi determinante para a construção de políticas públicas. Você acha que se a gente tivesse um pouco mais de representatividade na política, isso seria uma das formas, né, de recuperar esse vínculo? Bom, eu sou uma pessoa, eu acredito muito na participação popular, né, porque eu sou de uma geração no Brasil que foi a geração, eu nasci 65 anos após o golpe, né, então eu cresci, né, com o país lutando para pôr fim à ditadura militar e construindo, né, a Constituição de 88, construindo os tempos democráticos do Brasil e a ampliação de direitos também, de direitos humanos, de direitos sociais. Então, para mim, a participação ela é um elemento fundamental, nesse processo. Quanto mais a gente garantir que as comunidades possam se apropriar desses processos políticos, eu acho que mais força a gente tem, né. Eu falo, basta olhar para o Brasil, o que era o debate de cotas que a gente enfrentava
lá em 2003, né, ou vamos imaginar o que a Frente Negra enfrentou na década de 30 do século XX, quando falou que os negros precisavam chegar na universidade, e hoje, né, que eu falo que não tem um lugar que a gente chega que você não encontra uma pessoa que fala assim, não, mas espera aí, eu fiz curso superior porque eu tive ProUni. Uhum. A minha família, a primeira geração que fez curso superior foi porque teve financiamento do FIES, ou porque teve a lei de cotas e nós somos da escola pública, ou sou uma família negra, tive cotas, por isso eu tive acesso ao ensino superior. Então, para mim, a participação, e um pouco a minha tese, o que eu mostro é isso. Mulheres negras que são formadas no movimento social, né, quando ocupam um lugar na política, não é só a representatividade, é alterar as políticas públicas. Todas que eu pesquisei, elas vão fazer políticas públicas de redução das desigualdades e, na verdade, vão desconstruir, né, políticas excludentes dentro do Estado. Eu tenho pensado muito sobre esse momento que a gente está vivendo no Brasil e no mundo, né? Se é uma crise da democracia, nesse sentido de uma crise, porque as crises, eu lembro bem acho que era o Darcy que falava, né, que a crise na educação não era crise, É era um um projeto, projeto. né? Então a gente fala assim, é uma crise da democracia ou é um projeto De destruição. de destruição da democracia e que nós estamos enfrentando? E esse projeto ele tem um sentido. Esse projeto ele realmente se viu acuado com os avanços que nós construímos nos processos democráticos, né? Quando eu penso o Brasil, isso para mim é muito forte, porque boa parte de toda a agenda autoritária no Brasil, ela vem em resposta a tudo que a gente construiu de avanço nesse processo, né? É resposta porque não suporta que uma trabalhadora doméstica possa ter todos os seus direitos, não suporta que o filho do porteiro possa entrar na universidade. Sim. É uma resposta porque hoje você vai numa unidade básica de saúde e você tem um médico de saúde da família que é um homem negro ou uma mulher negra. Então, a gente vive também um projeto de tensionamento, né? Vou dizer assim, dos processos democráticos, numa tentativa de fazer retroceder, né? Eu falo, as pessoas querem fazer retroceder o direito à educação, atacando a escola pública, tentando produzir uma escola de partido único, até fazendo um discurso de que não vale a pena estudar. A gente escuta. De que é possível você construir uma carreira na internet fazendo investimento em É, criptoativos. exatamente, sem estudar, né? A gente chama muita atenção, e hoje tem vários ativistas negros que a gente tem conversado muito, né, com as nossas famílias para dizer, vamos deixar eles acreditarem nisso aí. Nós, famílias negras, nós sabemos que nós temos que estudar. Então, vamos seguir nessa, porque isso é a nossa possibilidade de construir transformação e apropriar, né? Apropriar mesmo dos instrumentos que podem nos fazer emancipar. Então, eu acho que isso, para mim, é. Então, pensando se é crise ou se é projeto, eu acho que eu penso mais que o que a gente está enfrentando hoje é um projeto de destruição democrático, né? Ao mesmo tempo, quando eu penso o cenário internacional, eu falo que a gente está enfrentando é um projeto, né, de retomada colonial. É isso, é uma tentativa de reinstaurar. E a gente pensa, poxa, mas para nós não arredamos, a gente acha que a gente não fez meio milímetro de diferença. Sim. Mas a galera tá, entendeu? E o se Brasil, sentindo acuada. E o Brasil tá, assim, tem sido percebido, inclusive pelo norte global, por aqueles países que consideravam-se as maiores democracias, as mais bem estabelecidas do mundo, olham para o Brasil e falam o que esse país está fazendo de certo, porque eles estão seguindo, né, num caminho que está funcionando. Eles conseguiram estabelecer uma dinâmica de proteção das instituições democráticas e dos direitos humanos, mesmo em todo esse cenário da soberania nacional, né, enfim. Então, assim, é curioso isso, porque a gente estava acostumado, né, a olhar para o Brasil como um país
que estava sempre no quase, a gente estava sempre olhando para o outro e querendo chegar ali onde eles chegaram. E agora parece que tudo inverteu e que o mundo democrático olha para o Brasil e quer entender o que a gente está fazendo, porque a gente se tornou a referência, né, na proteção das instituições e no enfrentamento a essas tentativas de investida. Bem, e a gente está chegando ao fim já, Macaé. Eu quero te fazer mais 2 perguntas. A primeira, muito rápida. Não sei se você gosta do Platão, mas eu já li ali a República de Platão quando Sócrates está conversando com Glauco, ele faz uma pergunta que eu acho muito curiosa, que ele pergunta pro Glauco assim, eles estão discutindo sobre qual que é o ideal, né, da República e da sociedade, e daí ele pergunta pro Glauco, agora que a gente já definiu qual que é o ideal da sociedade que a gente quer alcançar, qual é a menor mudança que a gente pode fazer que vai nos ajudar a chegar mais perto dessa realidade? Então eu quero perguntar para você, Macaé, qual é a menor mudança? A mudança essencial que a gente precisa fazer para que a gente chegue perto desse ideal de sociedade que a gente conversou aqui, mais democrático, com tecnologias reguladas, com, né, enfim, com o multilateralismo e as instituições internacionais voltando a funcionar. Qual que é o passo que a gente, enquanto Brasil, precisa dar? O menor passo. Eu vou lembrar aqui do Padre Júlio, porque o Padre Júlio, logo que eu cheguei no ministério, eu fui visitar o Padre Júlio, toda a obra dele, tudo que ele faz em São Paulo, com a população em situação de rua. E o Ministério dos Direitos Humanos é um ministério muito desafiador, porque a gente tem pautas muito complexas, que, no geral, né, a gente não tem uma única resposta para os problemas. E eu lembro uma coisa que o Padre Júlio me falou e que eu gosto muito, e também eu tenho um pouco essa característica na gestão. A gente não precisa sonhar em fazer uma grande coisa, um grande programa, sabe? Mas a gente precisa fazer muitas pequenas coisas, né? Então, eu acho que, por exemplo, quando eu penso no Brasil hoje, a gente precisa fazer muitas pequenas coisas. O que são essas muitas pequenas coisas? É pensar nessa palavra dignidade e pensar para cada lugar desse nosso Brasil, né? O que é mais importante do ponto de vista da construção da dignidade para essas comunidades e para esses grupos? Porque provavelmente não é a mesma coisa, né? Eu preciso pensar, por exemplo, na agricultura familiar, né? Mas eu preciso pensar na agricultura urbana. Eu preciso pensar como que eu lido com milhares de mulheres hoje que são empreendedoras nas suas comunidades e nunca têm acesso a nenhum financiamento público, né? Então, como é que a gente transforma? Eu fico pensando, eu estou sempre pensando nessa lógica de inverter, né? Como que a gente faz com que o orçamento público ele efetivamente seja apropriado, né, nas mais diferentes comunidades, para que as pessoas possam, a partir da sua autoria, da sua capacidade intelectual e de inovação, produzir melhoria das condições de vida. E só para concluir, eu quero dar um exemplo. Quando eu estava na Secretaria de Estado da Educação, nós fizemos um projeto muito legal que era de iniciação científica para jovens do ensino médio. E eles tinham que desenvolver projetos. E eu lembro que assim, um dos projetos que eu tenho isso na minha cabeça até hoje, que era um negócio super assim, incrível, foi uma menina de uma escola do campo que ela tinha um problema. Ela queria desenvolver um método para que o pai dela pudesse comer uma comida quente na hora do almoço. Porque ele saía de madrugada, levava a marmita, e quando chegava na hora de almoçar, essa marmita estava fria, né? E às vezes eles têm que arrumar mil estratégias de poder fazer ali um foguinho para poder essa marmita aquecer. E aí ela conseguiu desenvolver a turma, né, na verdade, o grupo dela de pesquisa, eles conseguiram desenvolver um mecanismo de que essa marmita se mantinha aquecida com energia solar. Então, assim, eu fico pensando, as pessoas têm tanta capacidade, né, para melhorar a sua condição de vida, que a gente precisa, como gestor, eu estou sempre pensando nesse lugar de quem faz a gestão pública, também ter a capacidade e a humildade suficiente de escutar as pessoas, para entender efetivamente, né, onde estão suas necessidades. Então, assim, eu acho que eu iria nessa pegada, né? Maravilhoso, Macaé. Bem, estamos fechando, mas para fechar eu queria só te perguntar, qual que é o seu palpite para o jogo do Brasil e Noruega, domingo?
Mas, gente, eu vou apostar 3-1 pro Brasil, porque eu não vou apostar pouco. Macaé, muito obrigado. Prazer, sabe, da grande admiração que tenho por você. É um prazer estar aqui com você. Obrigado por aceitar esse convite. Obrigada, adorei. Tá certo. Tamo junto, gente. Sleeping Giants Brasil. Obrigado, Macaé. E obrigado também pra você que assistiu mais esse episódio. Tchau, tchau.